Boa tarde, pessoal. Bom, como prometido, eu estou aqui para fazer o vídeo sobre as relações Israel, Estados Unidos e Irã para o site O Inconveniente, do professor Itamar. Antes de eu falar sobre por que o Irã odeia tanto os Estados Unidos e odeia tanto Israel, eu preciso fazer uma abertura falando um pouquinho sobre quais tipos de estados existem, para vocês entenderem como é que funciona o estado teocrático, que é o estado que rege o Irã. Né? Bom, vamos começar pelo estado laico, que todo mundo conhece, né? Que o estado brasileiro é um típico exemplo. Como é que o estado laico funciona? Bom, o estado laico, gente, é um estado com uma posição neutra no campo religioso. Ele não apoia e nem descriminaliza nenhuma religião, ou seja, ele é imparcial, né, nos assuntos religiosos. Ele é chamado de estado secular. Posso dizer que ele seja o estado politicamente correto, por assim dizer. Só que ele é cheio de contradições, né? É difícil ele funcionar realmente com laicidade, né? O Brasil é um típico exemplo. Bom, mas para que exista o Estado laico, a condição sine qua non é que existe democracia. É que exista democracia. Não existe Estado laico sem democracia. Tá? Essa é a condição principal. O segundo tipo de Estado é o Estado confessional. O que é o Estado confessional? Que a gente tem o Reino Unido como exemplo típico, a Dinamarca. O que ele é? Bom, ele adota oficialmente uma ou mais religiões e elas exercem influência, gente, nas decisões do Estado, tá? O Reino Unido é o exemplo mais prático de Estado confessional que existe, tá? São várias religiões que eles adotam, uma ou mais, e essas religiões têm o poder de influenciar política e juridicamente aquele Estado. Temos o Estado teocrático, que é o Estado do Irã, né, como exemplo mais típico, onde as decisões políticas e jurídicas elas passam pelas regras da religião, ou seja, a religião é quem vai ditar as normas da política e da economia. Qualquer tipo de religião que não seja aquela adotada, porque o Estado teocrático adota uma só, no caso do Irã é o islamismo, quem não for adepto a essa religião pode ser perseguido ou morto, tá? Por apedrejamento, enforcamento, enfim. Porque esse Estado é o que rege a economia e as leis. Temos o Estado ateu, que é praticamente igual ao Estado teocrático, com poucas diferenças. Por quê? Porque o Estado ateu é um Estado caracterizado pela perseguição e oposição a quaisquer tipos de práticas religiosas. É o Estado comunista ou o Estado marxista, tá? É até interessante porque todo comunista ou adepto ao comunismo, socialismo, ele deveria saber que ele não apoia a democracia, porque esse Estado é antidemocrático. Ele impõe o ateísmo pela força. Qualquer prática religiosa ela é discriminada e proibida com pena de morte. A gente tem exemplos como a Coreia do Norte, como a China. Este é um Estado ateu. Então, o Estado ateu ele é muito parecido com o Estado teocrático, tá? Com a diferença em que um adota uma religião e obriga todo mundo a participar, se não participar é morto, e o outro criminaliza qualquer tipo de prática religiosa. Então a gente tem que saber isso primeiro para depois entender como é que funcionam as relações políticas do Irã com Israel e com os Estados Unidos. Israel tem um Estado, gente, completamente diferente de todos esses. É chamado Estado judeu. O que é o Estado judeu? Alguns poderiam pensar que ele é um Estado teocrático. Uma monarquia não, porque Israel é uma monarquia, né? Mas um Estado governado pela religião, cujo Deus é Yahvé, ou Jeová, o Deus dos judeus. Mas não é bem assim que Israel funciona, porque grande parte da população israelense é ateia, e Israel é dividido em algumas religiões. Você tem uma parte de Israel que é armênia, ortodoxa, você tem uma outra parte de Israel que é cristã, uma outra parte que é islâmica, e uma outra parte que é judaica. Se você for para Jerusalém, que é a capital de todas as religiões, você vê essa subdivisão entre religiões lá dentro. Tem leis em Israel que garantem a liberdade religiosa. E os estados árabes não aceitam isso, porque a maioria é monarquia teocrática. Então é a partir daí que eu vou começar a conversar com vocês sobre como é que funciona o Estado teocrático do Irã e por que eles odeiam tanto Israel
Estados Unidos. Então, para finalizar, Israel é um Estado judeu, sionista, tá? O que foi o sionismo? Foi um movimento revolucionário de quando Israel foi criada, em 1948, como nação. Tá? De nacionalista, inclusive, de trazer toda a população judaica para morar de novo no Estado de Israel e constituí-lo como país, como um Estado judeu, diferente de todos esses outros estados que existem, que são o laico, o Estado confessional, o Estado ateu e o Estado teocrático. Então, a partir daí, a gente vai falar das relações, tá bom? Entre Irã, Estados Unidos e Israel, do porquê de tanta discordância, de tanta raiva, de tanto ódio, de tantas guerras, tá bom? Antes de eu falar, já vou dizer para vocês que eu não sou historiadora, embora eu tenha feito mestrado e doutorado em História Econômica. Inclusive, meus antigos professores me diziam, você pensa muito como economista. Mas pensar como economista é pensar logicamente. Eu não consigo sair da lógica para ir para o campo ideológico. Eu gosto de pensar no que é, no que os números me mostram, no que os fatos me mostram. Eu não fico corroborando e inventando ideias na minha cabeça que não passam de sofismas. Tá? Então, eu vou lidar com vocês e vou falar basicamente no campo lógico e não no campo dos sofismas, tá? E não no campo ideológico. Obrigada por me ouvir e até o próximo vídeo.